Primeiro, boa tarde, né? Meu nome é Bernardo Guerra, meus orientadores são o professor Carlos Augusto, professoras Flávia e professora Rosa Bartalha. Meu trabalho é uma proposta de arquitetura totalmente desenvolvida em FPGA de Evolve com Hardware. Só para contextualizar um pouco esse cenário do meu trabalho, nós estamos no século XXI, nós temos tanto veículos aéreos não tripulados, carros autônomos, entre outros exemplos, que pedem uma demanda de trabalhos embarcados, de inteligência computacional, de sistemas adaptativos, beleza? E dentro desse esquema, desse cenário que a gente está presente, por exemplo, a robótica, a gente tem transdutores, sensores, conversores que transformam grandezas de outras naturezas, por exemplo, pneumática, térmica, mecânica em elétrica. E a partir disso nós conseguimos manipular esses dados, por exemplo, otimizar, desenvolver sistemas adaptativos, evolutivos em tempo real, né, para essas demandas. O problema que nós atacamos no SSA2 é baseado mais ou menos nesse esquema aqui. Naturalmente, quando a gente vai resolver algum problema de design de circuito eletrônico, a gente tem uma tabela verdade com um número n de entradas e um número de saídas, e a gente faz um mapa de Carnot, por exemplo, a gente encontra as equações booleanas e implementa em hardware. No caso do nosso trabalho, essa geração ela não é feita por um ser humano, ela é feita pelo próprio hardware, né? O hardware ele evolui. Então ele acha um circuito que atende à funcionalidade da demanda e ele ainda pode ser otimizado em outros termos, como por exemplo em área, em delay, em tempo de processamento. E a justificativa do trabalho ser Evolve com hardware, né? Evolve, ele tem essas características, por exemplo, self-healing, tolerância a falhas, adaptabilidade e totalmente implementável em hardware. E por que hardware? Porque ele tem uma vantagem sobre o software: flexibilidade, escalabilidade, paralelismo e performance. Bem, só que no problema, no caso de Evolve com hardware, a gente tem esses três principais: limitação de performance, no caso dos trabalhos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso futuramente. Eles apresentam uma evolução extrínseca, ou seja, em software é encontrada uma solução ótima e depois dessa solução ser encontrada, ela é implementada em FPGA. Como nós estamos trabalhando em sistemas em tempo real, o cálculo de fitness e o algoritmo evolucionário rodado no hardware implementado, né, no espaço da aplicação tem essa vantagem. Então a nossa solução apresenta essa característica completamente implementada em FPGA, e o cálculo de fitness, que é o gargalo do algoritmo evolucionário, ele é feito paralelamente, vamos mostrar futuramente. Limitações de recursos, por exemplo, uma vez que o sistema esteja funcionando, se tiver uma demanda por mais entradas ou por alguma saída, algum sensor, algum atuador, nós conseguimos escalar o sistema evolutivo, ok? E ele é flexível. Dependência de dispositivos. Alguns dispositivos, alguns FPGAs, eles apresentam uma característica de reconfiguração chamada DPR, vou explicar mais à frente. Só que esse é um recurso, esses FPGAs são bem mais caros. Então, uma solução mais universal que é aplicável a praticamente todo FPGA é o VRC, é o circuito reconfigurável virtualmente. Bem, o objetivo do trabalho é desenvolver um modelo de sistema de hardware evolutivo, modular, escalável e universal. Isso já foi atendido no SSA2 e a gente está com uma proposta para o SSA3 de desenvolver uma hiperestrutura evolutiva de hardware evolutivo para aplicações reais. Bem, esses são os trabalhos relacionados. Eu peço desculpa à banca porque eu acrescentei alguns trabalhos na parte de otimização de objetivo que eu encontrei mais recentemente. E a ideia é colocar esse conceito dentro do design do SSA3.
Então, só para explicar mais ou menos aqui, os circuitos aproximados são aqueles circuitos que a gente relaxa um pouco a funcionalidade, onde a gente não atende 100% dos critérios, por exemplo, da tabela verdade, mas em compensação a gente otimiza a área, o consumo de energia, o delay, entre outras coisas. Fault tolerant e self-repair é uma característica desses trabalhos, onde, por exemplo, se houver uma falha, não é necessário o ser humano ir à máquina para fazer algum reparo, não. O sistema, o rádio, ele reconhece a falha e ele mobiliza o sistema para poder resolver essas questões. A hiperestrutura eu vou falar mais à frente, e a questão de ser multiobjetivo é atender mais de um critério na hora da evolução. Bem, agora eu vou chegar na parte de SCCA2, a começar pelo referencial teórico, começando com Evolvable Hardware. Ele é a interseção de 3 áreas do conhecimento: a engenharia eletrônica, a biologia e a ciência da computação. Nela a gente pega conceitos da biologia, como foi explicado previamente na parte dos colegas que falaram sobre algoritmos evolucionários. Em um ambiente computacional, a gente usa um algoritmo, uma codificação, mas no hardware, num dispositivo eletrônico. Só para contextualizar um pouco, existem 2 tipos de evolução na literatura: intrínseca e extrínseca. A extrínseca não é o nosso objetivo, porque ela não é muito voltada para sistemas de processamento em tempo real. Nela a gente encontra uma solução ótima num software, por exemplo, o MATLAB, e, encontrada essa solução, a gente implementa no hardware. O intrínseco não. A evolução acontece não no tempo de projeto, mas sim no tempo de execução. E a gente consegue fazer dentro do dispositivo que vai estar rodando no campo de aplicação. Como eu comentei sobre o DPR e VRC, eu vou dar uma explicada um pouco maior. O DPR é como se fosse um código que a gente tem, que a gente coloca no FPGA para configurar o circuito. E em tempo de execução, de uma forma dinâmica, a gente consegue fazer essa reconfiguração. Só que ela tem mais um problema, além do custo dos FPGAs, que possui essa característica. O tempo de reconfiguração, a latência é muito grande. O VRC, na introdução Flores, ele tem um defeito, que ele gasta muito recurso de hardware, recurso lógico. Como que ele funciona? É como se ele pegasse as soluções, as melhores soluções, ou todas as soluções possíveis, e ele implementa no hardware. E ele coloca um multiplexador e ele seleciona qual solução vai ser utilizada a partir dos meus critérios, por exemplo, do fitness dessa arquitetura, vou falar futuramente. O VRC, o exemplo da nossa aplicação aqui de tabela verdade, eu tenho 4 entradas virtuais, eu tenho um genótipo, que é como se fosse um vetor de bits, que configura o meu circuito, e dentro desses multiplexadores eu consigo definir quais portas lógicas, quais operações vão ser feitas. E a partir disso, desse processamento, eu tenho uma saída. Falando um pouquinho sobre os FPGAs, aqui a gente tem um exemplo, eles são dispositivos eletrônicos que possuem bancos de entrada e saída, blocos lógicos e interconexões. Como que funciona? Eu, como projetista, eu manipulo, a partir do meu código, essas trilhas que ligam os blocos lógicos aos blocos de entrada e saída, então, dependendo do meu design, eu posso configurar o FPGA da forma como eu quiser. E essa forma, utilizando o VRC, ela fica automática, por isso que tem essa evolução intrínseca. Só para justificar o uso de dispositivos de computação reconfigurável, a partir desse gráfico a gente consegue perceber que tanto em performance quanto flexibilidade a tendência é aumentar com o passar do tempo. Um pouquinho sobre algoritmos evolucionários, bem rapidamente. Há uma geração de elementos, de genótipos de indivíduos de forma aleatória. É calculado uma métrica, cada projeto, cada área é baseado em alguma argumentação, e esse fitness, essa métrica, se for atendida totalmente, o algoritmo não tem reiterações, senão
tem meio que uma realimentação a partir de operadores evolucionários, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo disso, até encontrar essa solução ótima. É um método iterativo. Bem, a geração de fitting sequencial versus paralela. Nós vamos explicar também um conceito chamado fenótipo. Fenótipo, vou explicar mais à frente, mas é como se fosse um vetor também, a gente pode considerar isso, vetor de bits de N posições. Então, dependendo do tamanho desse fenótipo, a forma sequencial dele ser gerado, ela vai aumentar. Por exemplo, se eu tiver um fenótipo com 30 bits, ele vai gastar 30 ciclos. Se eu tiver com 80 bits, ele vai gastar 80 ciclos. Já a forma paralela que nós desenvolvemos, baseada, por exemplo, em portas XNOR, em apenas um ciclo de clock, independente do tamanho do fenótipo, a gente consegue fazer a geração e a variação do fitness. Aqui alguns conceitos básicos, por exemplo, alelo é um bit dentro do meu indivíduo. O gene é como se fosse uma camada ou um conjunto de bits que tem uma determinada operação. O cromossomo, o genótipo ou o indivíduo é o conjunto inteiro dos bits, no nosso caso de 22 bits. E a população é o conjunto de genótipos, indivíduos ou cromossomos. Como eu falei sobre fenótipos previamente, o que seria o genótipo? Quando eu tenho esse indivíduo e ele é passado, ele configura o VRC, esse é o circuito VRC, a gente tem um fenótipo. É como se fosse um vetor, no nosso caso de tabela verdade, de 16 posições, que ele indica a saída, cada bit indica a saída de cada combinação das entradas. Por exemplo, para essa tabela verdade, o fenótipo seria esse daqui, ok? Esse mapa mental indica o contexto, em termos de evoluir por hardware do meu trabalho, evolução dinâmica, a computação do fitness ela é online, feita em hardware, ela é completamente desenvolvida em hardware, não tem nada de software, a nível de porta lógica que acontece a evolução. Só um exemplo, nós futuramente vamos desenvolver, estará na dissertação, um estudo de caso com processamento de imagens. Nesse caso, não seria, os blocos construtivos não seriam as portas lógicas, e sim funções lógicas, como por exemplo soma, subtração, soma com saturação e entre outros. Os dispositivos que são alvos são encontrados, disponibilizados comercialmente, são os FPGAs, a tecnologia digital, e nós utilizamos uma arquitetura baseada em CGP, Cartesian Genetic Programming. A diferença é que no CGP não acontece o feedback, a retroalimentação. No nosso caso, a gente está usando para implementar o elitismo. Metodologia. Nós já desenvolvemos um circuito evolutivo, um sistema evolutivo, e nós estamos à beira de desenvolver uma arquitetura auto-evoluível, evolvable. E o próximo passo é fazer uma implementação em FPGA, onde essa arquitetura vai se evoluir em tempo online, em tempo de aplicação. Esse é o modelo do que nós desenvolvemos e que vamos desenvolver no Essência 3, uma arquitetura baseada em pipeline, genérica, universal, modular, escalável, reconfigurável e evolutiva. Esses são os blocos que nós desenvolvemos para realizar o experimento. Então, cada um desses blocos aqui, não vou entrar muito a fundo por questão do tempo, mas eles serão abordados na sessão de resultados. O bloco 2, vale ressaltar que no bloco 3 eu utilizei mais espaço em silício, eu gastei mais blocos lógicos. Essas são as minhas arquiteturas que eu utilizei, que eu desenvolvi, e a metodologia para obter os resultados. Uma simulação pré-síntese, tira o tempo máximo de 20.000 nanosegundos, 18 testes, ou seja, 18 tabelas de verdade de referência diferentes, e 5 arquiteturas diferentes baseadas em abordagens evolutivas.
A partir desse gráfico, nós conseguimos observar a evolução da arquitetura, desde o teste mais simples que nós desempenhamos, onde foi gerado aleatoriamente indivíduos e foram testados sobre esse VRC e foram calculadas essas métricas de fitness. Nós temos também a mutação simples, onde houve apenas a mutação em um elemento, em um bit, em uma posição fixa. Essas duas arquiteturas, no caso, essa arquitetura e esse teste, que é meio que um baseline, eles tiveram um resultado de no máximo 80% de desempenho. Já as arquiteturas que nós utilizamos com mais operadores evolucionários, eles tiveram um desempenho de acima de 90%. Aqui é só para ter uma comparação, não dá para enxergar muito bem no projetor, mas a gente tem em azul um bloco, um daqueles blocos que eu apresentei, e em verde um outro bloco. O azul ele é um crossover elitista e o verde é o bloco 2, que não vou entrar muito em detalhe. Mas vale ressaltar que no bloco 2 nós não utilizamos o elitismo. E isso fez com que não convergisse, assim como no gráfico azul. Depois de encontrar uma solução ótima e máxima de valor 16, que é o padrão, é o melhor, em azul ela se manteve, mas em verde, pela falta do elitismo, ela ficou oscilando. Ele, apesar de ter encontrado em cerca de 2.000 nanosegundos, 2 microsegundos, uma solução ótima, ele continuou procurando e encontrou resultados piores. Através dessas linhas de tendência, a gente consegue perceber em relação ao tempo de simulação, ao tempo de evolução, para os 18 testes, a qualidade de cada uma das arquiteturas. Vale a pena ressaltar o seguinte, que quanto mais linear essa linha de tendência for, melhor, porque isso significa que, independente do problema, a tabela verdade, na verdade, representa o problema que eu estou abordando. Significa que para cada problema, ela tem um desempenho, um resultado homogêneo. Por exemplo, a mutação simples, que foi a mais simples das arquiteturas, ela foi a mais irregular e que apresentou média de tempo mais elevada. Mas, em compensação, o que eu chamei de overall system, o sistema completo, ele apresentou uma menor média e uma das mais lineares. Aqui é uma comparação de arquitetura da mais simples à mais complexa, no que diz respeito tanto ao tempo de evolução quanto à qualidade do fitness dessa arquitetura, para os 18 testes. Da mesma forma, vale ressaltar que na mais simples, o melhor resultado foi 14 em 16. Isso em cada um dos testes. Já na arquitetura mais complexa, em 7 testes ela obteve o valor máximo de 16 em 16. Já nessa, nenhuma chegou a esse ponto de 16 em 16. Bem, aqui a gente tem 3 gráficos analisando de 2 a 2 critérios como nós queremos desenvolver um sistema multicritério, multiobjetivo, a gente já está fazendo essa análise. Tanto em tempo de evolução, qualidade do fitness, quanto o número de elementos lógicos que foram gastos em silício. Essa análise 3D é bem parecida, então, para agilizar, por causa do tempo, eu vou fazer apenas uma pequena explicação. Por exemplo, em tempo de evolução, a arquitetura do crossover elitista foi a que obteve um menor tempo, uma das maiores métricas de qualidade, mas em compensação ela gastou muitos elementos lógicos. Então, num cenário onde o FPGA tem poucos recursos, seria possivelmente melhor utilizável essa arquitetura bloco 1, onde o tempo de evolução também foi comparado, é bem baixo comparado ao crossover elitista, mas em compensação ele usa bem menos recursos de hardware. Essa tabela resume bem os resultados em termos mais numéricos. Esse é meu cronograma, as publicações que possivelmente faremos, e essas são minhas referências. Passando esse tempo, você viu que você explorou, você tinha que... Eu sei, deixa eu olhar aqui. Você gastou 19. Ai, que bom. Pois é. Gente, desculpa falar, mas
eu não